O romanismo, ele nos trouxe muitas coisas boas, entre elas a lei. A nossa lei é romana, Jus Lex. E a lei, né? E o carnaval. O nosso carnaval, ele é grego-romano. Os romanos, eles eram dominados pelos gregos. Os gregos eram os metidos, a gostosos, a intelectuabas. Mas, por isso que o nosso carnaval é grego-romano. Nosso carnaval não é de origem africana. Nosso carnaval é de origem grego-romana. Por quê? Começou nos templos. Dagon já é do outro veio, né? Já do Oriente Médio. O carnaval tem dois veios. Um é Oriente Médio, Dagon, Moloch, Baal. E o outro é grego-romana. A grego-romana é mais voltada para o sexo. E a oriental, Baal Peor, que nasceu nos tempos de Dagon, Moloch, é voltada a sacrifício, a pactos. É mais bruxado. Então, o grego-romano, o grego era um metido, agostoso e intelectuaba. Mas era a mesma putaria, mesma coisa. O grego era metido e discriminava Roma. E Roma eram os trabalhadores. Roma sempre foi muito trabalhador. Então, a Roma era o país agrícola daquela época. E como até hoje a agricultura é desprezada, o doutor pensa que é importante, mas o doutor come e caga. A bichinha é tão importante, mas como que a galinha bota pela bunda? Então, as pessoas se acham muito importantes e acham que o agricultor não é essa importância toda. Até quando falta o memê. Quando falta o memê, a lasquer, que é uma palavra francesa, lasquer. Então, assim, isso, as coisas mudam, né? As coisas mudam e se repetem. A mesma coisa. Hoje o doutor, né, que está lá sentado com sua bundinha no seu escritóriozinho com ar-condicionado, ele se acha melhor do que o agricultor. Não é isso aí? Veja que nós investimos tão pouco na agricultura, cortamos verba da agricultura, investimos o artista, na coque número tanto, né? Porque a gente acha que memê não é importante, memê. A gente não enxerga o bucho, primeiro o bucho, depois o luxo. Mas nós sempre é assim, primeiro o luxo, depois o bucho. Mas meu tio, matuto velho como eu, ele dizia, primeiro o bucho, meu filho, depois o luxo. Nós temos que trabalhar para alimentar o bucho, depois o luxo. Era uma regra dele. Olha que judeu sabe o que fala, tá? E aí, nós sempre é assim, primeiro o luxo, depois o bucho. Mas a realidade da vida é primeiro o bucho, depois o luxo. Tem que ter também o luxo, né? Aí os gregos se sentiam metidos, né? Mas os gregos também participavam dos mesmos cultos, Baal, Zeus, aquele Afrodite, tal. Então, os gregos sempre desprezaram seus primos, que são romanos, até que os romanos se misturaram com etrusco, um povo semita, ou seja, de origem de Sem, da família de Abraão. E então os romanos dominaram o mundo, inclusive a própria Grécia. A única diferença entre os romanos e o grego, antes dos etruscos entrar, é que os romanos são muito trabalhadores, são muito brutos também, eles são trabalhadores, eles são lindos, né? As romanas são lindas. Então um romano pegava uma terra daquela e arava. Já o grego não, o grego ficava, ai, a minha unha, ai. Então o grego era metido a gostoso, mas comia o que Roma plantava. Os gregos já dominaram o mundo, já houve um domínio grego mundial, mas os gregos assim não é de plantar, tá entendendo? Eles são de intelectuaba. Mas os romanos não. Nós somos fortes na agricultura por causa dos romanos. Os romanos trouxeram
a sua força para nós. E junto trouxeram o carnaval. Então nosso carnaval não é de origem africana. Na África não tem carnaval. Na África tem coisas parecidas, mas não é carnaval. Você já viu um desfile de carnaval na África? Mas em Roma tinha, na Grécia tinha. Então a origem do carnaval é religiosa. Era dos templos onde se praticava adoração sexual. A adoração era sexo, suruba. Então botava a máscara e dava para todo mundo. Como essas casas de swing hoje à noite, né? Então a casa de swing tem muito isso. Isso já é coisa do DNA, né? Agora assim, quando os romanos trouxeram a agricultura maravilhosa para o Brasil, o brasileiro às vezes não valoriza o agricultor, mas nós sustentamos o mundo, mas os nossos líderes são loucos, eles querem investir naquilo que dá status para ele. Veja o Rio Grande do Sul desprezado, a enchente e tudo mais. Estão ligando muito com o bucho não, tá? Estão ligando com o luxo. Mas o romano trouxe, o romano tem essa qualidade, ele é trabalhador, trabalha que nem um cavalo. O romano mesmo. Todo povo tem defeito e todo povo tem qualidade, né? Mas a qualidade do romano é essa. E por isso que ele é explosivo, fala alto, né? E aí já tem aí o vídeo nosso no canal explicando mais de 1 hora a origem do carnaval, como era feito. A principal raiz do carnaval é aquele bezerro de ouro lá do deserto, e aquela adoração era suruba e filhos assados no fogo. E depois teve 2 veios, né? Um grego-romano e outro assírio, daquela região. Só que do Oriente Médio, o carnaval do Oriente Médio é secreto, dentro dos clubes, geralmente oferecendo algumas pessoas para os deuses dele, assando alguém no fogo. Por isso que a Bíblia diz: não faça o teu filho passar pelo fogo, porque eles faziam, né? Então existe isso sim. Todo mundo pensa que a origem do nosso carnaval é africana, pela grande adesão dos africanos, né? Quem nunca ouviu falar das mulatas do Sargentelli, as mulatas do carnaval? São lindas, né? Mas ali é uma mistura, né? Veio de Roma, veio nas caravelas de Roma para cá. Não veio da África, o carnaval não veio da África. Agora, é claro que o povo africano tem a sua crença e os seus orixás e foi colocando, foi entrando. E hoje a festa é um sincretismo puro, né? Só quem não conseguiu entrar foi os crentes e os católicos. Os católicos nunca conseguiram transformar a festa de carnaval, que é feita pela lua, em uma festa religiosa. E eles já transformaram muitas festas em festas religiosas, como o dia de São João, 24 de junho, é dia da colheita, é o dia do Pentecostes, e assim por diante. Ele dizia: esse dia que vocês comemoram, dia de Santa Morte, que é um demônio. Aí eles disseram: não, é a dia dos finados. Isso é bom, porque ele transformava uma festa profana em uma festa, né? Uma festa religiosa. Então está bem explicado? Qualquer dúvida, você entra no YouTube e coloca origem da festa, origem do carnaval, Joilson de Assis. Aí vai aparecer um vídeo que eu coloquei ontem, 1 hora explicando, tá? Coloquei ontem, foi sexta ou foi ontem que eu coloquei? Então você dá uma olhadinha aí, mas está bem explicadinho, né? Você nunca ouviu falar que a origem do nosso carnaval é grego-romana. Todo mundo só pensa que o carnaval veio da África, pela grande adesão do povo africano. Mas não, ela veio da Italite, o nosso veio da Italite. Mas tem aqueles carnaval que é praticado em alguns países que é secreto. Dizem até que eles comem carne. Aí tem sacrifícios de bebês, suruba, essas coisas. Porque o culto, hoje não, hoje é uma festa como o futebol, né?
Da onde nasceu o futebol? Dizem que nasceu o futebol na Inglaterra, dizem. Mas os maias já jogavam futebol já. Mas era jogado com a cabeça do perdedor. Então matava o rei, cortava a cabeça e jogava a bola com a cabeça do rei, né? Então é uma origem macabra. O futebol teria uma origem macabra. E o carnaval também tem uma origem. Quem gosta, que cada um tem sua opinião, né? Não quer dizer que o carnaval seja errado ou não. Estou falando sobre origem, história. A história do carnaval mostra que o carnaval tem um veio, que é a adoração de Beelzebu, aquele bezerro de ouro lá do deserto. Quando Moisés desceu, a turma estava toda surubando. E a outra aí se dividiu. Grego-romano e aquela região do Oriente Médio. A diferença do carnaval do Oriente Médio para o grego-romano é grande. O carnaval do Oriente Médio é feito secreto. Tem a mesma coisa, tem suruba, tem a criancinha assada, tal, essas coisas. Porém, é tudo secreto e meio bruxado, assim, voltado para adoração aos demônios, essas coisas. Já o grego-romano também tem, mas é mais lepo-lepo, é mais bunda, peito, essas coisas. Eu vi sim. Você mandou ontem a Bencumba, a cesta básica, né? Ótimo, eu vi. Peraí que eu já falo em você, tá? Então, gente, tá bem explicado? E qualquer dúvida, você só vai colocar a origem do carnaval, Joilson de Assis. Aí eu passo 1 hora explicando na história, na Bíblia. O carnaval aparece na Bíblia. O carnaval aparece na Bíblia e foi exatamente aquela cena do bezerro de ouro. Geralmente os pastores não falam isso, a gente fica pensando que eles caras, bezerro de ouro, não. Ali era uma suruba. E não somente isso, mas eles assavam bebês no fogo. Olha. Era coisa grave. Quando Deus manda destruir Baal, não é que Baal era gente boa, não. E os cananeus faziam isso direto. Sim, vi e fiz, tá? Depois eu falo com você pelo zap, porque não deu tempo não. Jesus te abençoe e a Penélope. Olha, então tá bem explicado? Agora sim, o mundo é livre, cada um brinca do jeito que quer, tem a brincadeira no centro, do guri jogando pão no outro, mas eu tô falando das origens, da onde começou, como, por quê. Então o carnaval é religioso, ele é uma religião, é muita energia no ar. Quanta energia você não produz? E você aí o cara vai soltando energia no ar. Será que tem algum vampiro perto para receber? Estou tentando prender meu anjo, mas não vai prender não. Deus te protege, tá? Então você dá uma olhadinha aí na origem do carnaval. E a origem do carnaval brasileiro é grego-romana. Apesar dos africanos adorarem, mas não somente os africanos, mas os índios também. O segundo maior carnaval hoje do Brasil é o Boi Bumbá, lá de Manaus. Caprichoso, o boi vermelho, o boi preto, né? E esse boi é exatamente o boi do deserto. Então isso é uma origem à adoração a um Deus. A pessoa pode dizer que não está adorando Deus nenhum, tudo bem. É a questão, eu estou falando de origem, de onde nasceu, né? E até a questão da debutante, porque a menina faz debutante? Porque a festa de debutante é a coisa mais linda do mundo, né? Mas o caprichoso e o garantido, é uma festona, viu? E as índias botam para arrasar, cada índia linda. E é uma semana de brincadeira. Agora, quanta energia a pessoa não produz, né? Era exatamente o que aconteceu nos templos. Eram 30 mil homens com 300 sacerdotisas, aí no meio era. Então que Deus ilumine. Agora a igreja nunca conseguiu converter o carnaval, nunca.
a igreja tentou demais, a igreja católica tentou demais converter o carnaval, mas é porque o apelo é muito grande, né? Tá bem explicadinho? Vamos para outro assunto? Vamos!